Apresenta-se neste artigo uma análise do primeiro episódio da série documental intitulada Gênero Feminino, publicada por meio de um vídeo no canal da Folha de São Paulo, na plataforma YouTube, com o objetivo de compreender as imbricações materiais entre o jornalístico e o jurídico, tendo em vista as consequências do tráfico humano na vida da vítima. Utilizamos como embasamento teórico a análise de discurso de viés materialista, com destaque para as formulações sobre as materialidades significantes. No vídeo, caracterizado pelo funcionamento do discurso jornalístico, é narrada a história de Madá, roraimense com 33 anos de idade, que testemunha como foi aliciada ao tráfico humano após aceitar uma proposta de emprego para ser cozinheira em um garimpo na Guiana com 18 anos de idade. De acordo com as Organizações das Nações Unidas, o tráfico humano afeta cerca de 2,5 milhões de pessoas e movimenta aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano. No Brasil, mulheres e meninas são a maioria das vítimas do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, contando com 96% dos casos, segundo relatórios da Organização Internacional para as Migrações e do Conselho Nacional de Justiça. O tráfico humano foi definido pelo Protocolo relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, conhecido como Protocolo de Palermo, no artigo 3º, ratificado no Brasil no ano de 2004. A Lei Federal nº 13.344, de 6 de outubro de 2016, sancionou a legislação nacional específica sobre o tráfico de pessoas, acrescentando ao Código Penal o artigo 149-A. No tráfico humano, as desigualdades estruturais resultantes de questões raciais, de gênero ou de classe social geram situações de vulnerabilidade, servindo como base para a aceitação de propostas abusivas mediante aliciamento. Essas condições desiguais tornam as mulheres particularmente suscetíveis à exploração, ao trabalho forçado, à extorsão, à servidão por dívida e à violência. O corpus de análise foi composto a partir da noção de recorte. Selecionamos um recorte em que imagem, corpo e testemunho estruturam a materialidade significante do vídeo, participando da sua composição material. Eu vivi, Eu confiei em pessoas que eu não conhecia, acreditei que eu ia ter uma vida melhor, para melhorar a vida da minha família, porque eu fui criada nas condições meio precárias na vida, O material de caráter jornalístico não revela o rosto da vítima, mas é possível ouvir seu testemunho enquanto cozinha, faz café ou relata sua história para a jornalista. Nas análises, buscamos investigar como corpo, imagem e testemunho estruturam o vídeo em sua composição material, sustentando efeitos que articulam o jornalístico ao jurídico, produzindo o feminino como efeito de relações desiguais e a mulher como categoria perpassada pelo jurídico e por certa naturalização do feminino. Por essa naturalização, caracteriza-se o enraizamento da percepção de inferioridade da figura feminina frente à masculina, denunciada no vídeo. A mulher é apresentada como uma vítima sem rosto, o que nos revela a característica coletiva a qual Madá representa, as vítimas do tráfico humano. Tomando o corpo, o testemunho e a imagem, a partir de autores que tratam dessas categorias, examinamos como o vídeo, enquanto objeto simbólico, põe em circulação o jurídico, dando visibilidade às relações de imbricações materiais que abrem possibilidades de críticas ao denunciarem a mulher como vítima de um crime, o tráfico de pessoas. As vítimas do tráfico humano são frequentemente sujeitas às condições desumanas e têm seus direitos fundamentais violados. Uma das formas mais comuns de tráfico humano envolvendo mulheres brasileiras é a exploração sexual. Muitas são atraídas por promessas de emprego ou oportunidades de educação no exterior, apenas para serem forçadas a se prostituírem em bordéis, casas noturnas ou até mesmo em condições de escravidão doméstica. Nesse cenário de vulnerabilidade, Madá não tinha outra opção senão a de confiar no aliciador e ir até outro país com a promessa de trabalho como cozinheira. É revelado que, chegando à Guiana, Madá entregou seus documentos e se viu diante da exploração sexual, já que, de acordo com os traficantes, ela possuía uma dívida de $8.000. A condição de vulnerabilidade da mulher brasileira vítima do tráfico humano viabiliza o aliciamento, o qual se inicia na situação de pobreza, desemprego, falta de acesso à educação e oportunidades econômicas limitadas. A vulnerabilidade socioeconômica é um dos fatores geradores e amplificadores do tráfico de brasileiras,
principalmente utilizadas para a exploração sexual. As composições de imagens no vídeo apresentam um cotidiano da vida de uma dona de casa. De início, vemos Madá cortando uma cebola, um tomate e um ramo de cheiro verde. Logo em seguida, temos a imagem de um tanque de lavar roupas que está sendo usado como pia para as louças. Enquanto testemunha, podemos ver uma imagem sombreada de Madá, a qual percebemos somente o contorno do seu rosto virada para o lado da jornalista. Na cena, vemos que ela está sentada em um quintal da sua casa e está próxima a um tronco de árvore. As imagens dos afazeres na cozinha vão compondo o vídeo, enquanto que, em off, escutamos a voz de Madá ao testemunhar. Em certo momento, ela revela que tudo lhe era cobrado pelos traficantes, até mesmo água. Revela também que, ao conversar com outra mulher que estava ali há 2 anos, teve conhecimento de que a mesma passava as noites com até 11 homens e mesmo assim não conseguia pagar a dívida. Madá, ao testemunhar seu aliciamento ao tráfico, expõe as precariedades que levaram à condição de vítima. E eu vim ficar pronta para falar uns anos atrás que eu contei para minha filha. Porque eu também tinha medo dela cair nesse conto de fada, porque é conto de fada. Essas meninas elas não pensam que ela vai ter vida boa lá, não. E quando você foi com 18 anos, você deixou a tua filha com a tua mãe? Com a minha mãe. E ela tinha 1 ano, você falou? 1 ano. E você falou que você estava indo pra onde? Eu disse, mãe, eu vou sair por aí. Eu não disse para ela para onde eu ia. Na realidade, eu não disse para ela que eu ia pro garimpo. Porque ela também foi pro garimpo quando jovem. Eu tinha medo de contar para ela. Assim, o testemunho que estrutura a materialidade significante do vídeo jornalístico mobiliza o jurídico por meio do efeito sujeito nele construído como denúncia. A mulher é formulada a partir da expropriação de seus direitos fundamentais como vítima do tráfico de pessoas de um lugar social no qual lhe é negado seu direito de livre circulação social. O testemunho, dado seus modos de formulação e circulação, em condições de produção particulares, trata-se de um produto jornalístico produzido pela Folha de São Paulo, veículo de imprensa com uma história conhecida no jornalismo impresso e que passa a produzir reportagens audiovisuais por conta da expansão da internet e da crise do jornalismo impresso tradicional. Se imbrica ao social e ao jurídico na composição material do vídeo. Ele se diferencia de testemunhos que portam a marca do indizível ao constituírem a posição do sobrevivente, comuns em materiais testemunhais que temos explorado. Essas imbricações possibilitam problematizá-lo para além do relato jornalístico, na evidência da comunicação, em efeitos de denúncia constitutivos do discurso sobre o tráfico de mulheres. Como eu falei, eu não tenho medo de falar. Ninguém vai me calar assim facilmente não, porque eu não tenho medo deles.